Alegria estar com vocês. Eu sinto muita liberdade de estar aqui. Eu sempre costumo dizer isso, né? A Aliança Jovem nos proporciona essa liberdade. E essa liberdade no Senhor Jesus, que é a verdadeira liberdade. Quando subíamos aqui para orar, a Andressa falou que o Senhor tinha colocado no coração dela uma palavra temor, né? E aí eu lembrei da palavra, né? Eu disse, glória a Deus, que vai testificar algumas coisas. E quando o ministério também de adoração estava cantando, a música, a adoração também testifica aquilo que vamos falar nessa noite. E eu já peço que você abra o seu coração para a palavra de hoje. É uma palavra que eu quero viver. É uma palavra que ela vem me consumindo bastante nesses dias. Na verdade, não somente nesses dias, mas durante muito tempo. E o título dela é Faça Valer a Pena. Aleluia. Mas antes de começar a palavra, eu gostaria de orar mais uma vez. Gostaria de convidar você a ficar de pé, para que a gente possa orar, agradecer ao Senhor mais uma vez. Por aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Ele já fez. E eu gosto de uma oração, na verdade são de duas orações que eu gosto de fazer. É como se fosse a primeira vez que você está orando. Na primeira vez, talvez você se preocupou com algumas palavras, você se preocupou como você iria se expressar para o Senhor. E uma outra forma que eu gosto de orar é como se fosse a última vez. E aí, amados, orar ao Senhor como se fosse a última vez, enche o nosso coração de temor. Talvez uma experiência que nós jamais vamos ter, a não ser que venhamos a saber que será o nosso último dia. Por isso se faz necessário a gente expressar o nosso coração nessa oração. Eu quero orar com você nessas duas orações. Curva a sua cabeça. A primeira oração é como se fosse pela primeira vez. Papai querido, nessa noite, Senhor, nós entregamos, Pai, o nosso dia, Senhor Jesus. Papai querido, como se fosse a primeira vez, Pai. Como na primeira vez que nós entramos na Tua presença. Como na primeira vez, Pai, que a gente começou a orar a Ti, começou, Senhor, a direcionar a Ti o nosso coração. Ainda nós não sabíamos orar, ainda nós não o conhecíamos como hoje, Senhor. Mas o nosso coração se encheu de uma alegria, Senhor Jesus. O nosso coração se encheu de uma liberdade, Senhor, que até então nós não tínhamos. Até então nós não desfrutávamos da paternidade de Cristo Jesus. E hoje nós podemos desfrutar, Senhor Jesus, em liberdade. Papai querido, como na primeira vez que estivemos na Tua presença, como na primeira vez que estivemos, Senhor, na Tua casa, Deus. Nessa noite nós queremos experimentar o mesmo sentimento. Nessa noite nós queremos experimentar, Papai querido, a mesma sensação. Fala conosco, Senhor Jesus, como na primeira vez. Papai querido, mas o nosso coração se enche de temor agora, Senhor Jesus. E se porventura fosse hoje o último dia? E se porventura fosse hoje a nossa última oração? Qual seria a expressão do nosso coração nessa noite? Qual seria o sentimento que sairia do nosso coração essa noite? Papai querido, nós cremos que não vai ser, Senhor Jesus. Mas enche o nosso coração com um temor nessa noite, meu Deus. Enche, Senhor Jesus, o nosso espírito com a Tua reverência, Senhor Jesus. Enche o nosso coração com uma gratidão sincera, Senhor. Sincera diante de Ti. Verdadeira, Senhor, diante de Ti. Esvazia-nos de nós mesmos, Senhor Jesus.
como se fosse a última vez, uma última declaração de amor, um último pedido, uma última declaração a Ti, dizendo: Senhor, eu Te amei com todas as forças que eu tive, eu Te amei com todo o meu ser, Senhor, mas também cabe um pedido de perdão. E se fosse o Teu último pedido de perdão, como ele seria nessa noite? Papai, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Deus, o nosso coração. Todas as vezes que ofendemos, todas as vezes que ficamos ofendidos, perdoa-nos, Senhor, todo o nosso ser. Em cada palavra que falamos que não era para ser dita, cada ação que tivemos que não era para ter agido, Senhor Jesus, cada pensamento em secreto que foi manifestado dentro, Senhor, do nosso ser, só eu e o Senhor sabia, só eu e o Senhor tomou o conhecimento, só eu e o Senhor sabe. Pai, nessa noite nos perdoa, Senhor, por isso. Nos perdoa, Senhor, por isso. Nos perdoa, Senhor, por isso. Pai, fala nos nossos corações essa noite, Jesus. Fala, Senhor, no nosso coração nessa noite. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Aleluia, Jesus. Faça valer a pena. É algo forte de se falar. Fazer da nossa vida valer a pena. Viver de uma forma que tenhamos alegria em estar na presença do Senhor Jesus. E eu já começo contando um testemunho. Durante muito tempo, e eu digo muito tempo porque é muito tempo. Durante alguns anos eu questionava Deus. Eu sempre orava ao Senhor assim com aquele: Senhor, está faltando algo. Senhor, porque algumas coisas não rompem na minha vida. Porque algumas palavras ainda não aconteceram. Coisas que já era para eu ter vivido, eu nunca vivi ainda. Eu não sei se você também sente isso dentro do teu coração. Como se você pudesse fazer mais, mas não está fazendo. Como se você pudesse falar mais coisas, mas ainda não está falando. Experimentar mais coisas, mas ainda não estar experimentando. É como se dentro de você tem alguém reprimido, represado. Dentro de você tem alguém que sabe que você poderia viver de uma outra forma, mas não estar vivendo, está retido, contido. E eu sempre orava todos os anos: Senhor, tem algo que não está certo. E nos últimos dias para cá, eu comecei a me questionar tanto ao ponto de me entristecer com isso. Senhor, o que está acontecendo? E eu lembro que todas as noites eu orava: Senhor, fala comigo, fala comigo. Eu quero viver algo novo, mas eu não estou vivendo ainda. Eu quero fazer algo novo, eu não estou fazendo ainda. Eu quero ter coisas novas, mas eu não tenho ainda. E aí um certo dia à tarde eu estava sentado no sofá de casa, estava com o celular na mão. De repente eu passando ali a tela do celular, eu percebi que eu já não estava nem mais prestando atenção no que eu estava fazendo. De repente me veio uma vontade de orar incontrolável. Uma vontade de orar assim, em línguas incontrolável, e eu comecei a orar. Impulsivamente eu comecei a orar. Quanto mais eu orava, mais eu chorava. Quanto mais eu orava, mais eu chorava. E tem poucos dias isso. Quando de repente o Espírito do Senhor falou algo no meu coração, que veio como resposta de todos os questionamentos que eu fazia,
de todas as minhas orações que eu fazia, Senhor, por que ainda não? E o Espírito do Senhor falou comigo no meu coração. Ele disse, necessário é vos nascer de novo. Mas e como isso soou forte no meu coração. Como ao ouvir isso, meu coração ficou triste, porque eu lembrei de onde está essa passagem nas Escrituras. É quando Nicodemos encontra com Jesus. E Jesus começa a falar para ele que é necessário vos nascer da água e do Espírito, para que possamos ter acesso ao reino de Deus. E o motivo da minha tristeza foi que eu comecei a pensar, Senhor, mas eu já nasci. Senhor, mas eu já nasci da água e do Espírito novamente. O meu coração já é convertido ao teu. Senhor, eu já sou entregue a ti. Eu já desci as águas do batismo. Porque é necessário que eu venha nascer de novo se eu já nasci. Mas aí o Espírito falou algo no meu coração bastante nítido. Dizendo para que eu possa viver aquilo que Deus tem para me viver. Eu digo porque ainda estou nesse processo. É necessário eu passar por mudanças profundas no meu coração. Eu não sei se alguém aqui tem esse mesmo sentimento. Wesley, de que dentro de você tem um Wesley que ainda não viveu. Michel, dentro de ti tem um Michel que só você conhece. E tu te sente aprisionado dentro de si próprio, querendo viver em Deus aquilo que tu ainda não viveu. E o Senhor disse, é necessário mudanças profundas dentro do teu coração. Aí eu fiquei mais triste ainda, porque eu já sabia. Você também sabe que para viver aquilo que você ainda não viveu, é necessário mudanças que você ainda não viveu. E você sabe disso. Você sabe disso. Eu cheguei para o meu quarto e disse assim, Senhor, eu já sei. Eu já sei que eu preciso fazer mudanças profundas. Mudanças em coisas que são internas no meu coração, não em coisas externas. Eu não estou falando de mudanças aparentes, amados. Até porque quando você muda internamente, não há como o externo também não responder a essa mudança. E eu fiquei mais triste porque eu disse assim, Senhor, eu sei, mas eu não consigo mudar. Eu sei o que tem que ser feito, mas eu não consigo fazer. E o Senhor mais uma vez falou algo no meu coração. O Senhor disse, eu vou te dar uma motivação. O que falta para nós é uma motivação. E eu me alegrei. Agora vai. Mas o Senhor me fez lembrar de Salmos 39, do 4 ao 5. Ó Senhor, mostra-me o meu destino e quantos dias viverei, para que eu saiba como sou frágil. Destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Sabe qual foi a motivação que o Senhor me entregou? Simplesmente o Senhor disse, a tua vida é como um sopro. E ela está passando. E ela logo, logo vai acabar. Eu não sei qual era a tua idade, mas os teus anos vão passando.
Quer você queira ou não, os teus dias vão passando. Tem um vídeo que ele viralizou muito nesses dias na internet. E eu queria que você olhasse de forma reflexiva para esse vídeo. Com bastante atenção. Esse vídeo ele passa um recado muito forte. A mídia pode colocar o vídeo. Aleluia. Percebeu o quão rápido foi? Os teus dias estão se passando. Quer você queira ou não, os teus dias estão se passando. O tempo ele não está parando para você. O tempo não está retrocedendo para você. Você tem uma manhã, uma tarde e um anoitecer todos os dias. Todos os dias. Não há tempo para perder com coisas superficiais. Não há tempo para perder com questionamentos. E eu fico alegre porque essa palavra veio para uma aliança jovem, que ainda tem tempo para se viver. A pergunta que eu faço é como tu tem vivido os teus dias? E a grande maioria de nós, a grande verdade que precisa ser dita, é que nós não sabemos aproveitar os nossos dias. Nós não sabemos aproveitar aquilo que está se passando durante a nossa vida. E muitas vezes, quando nós vamos despertar, já passou. E para entender melhor como precisamos viver, é necessário a gente entender que a vida ela é cíclica. Tem ciclos. O primeiro ciclo da vida é quando você nasce, do seu nascimento à infância. Quando o seu físico está sendo montado, está sendo desenvolvido. Você começa a desenvolver habilidades motoras. É uma criança. Olhe para trás. Olhe para trás. Infância. Como é bom a infância. É tão bom que a gente nem lembra dela, sabia? Você não tem preocupação. A sua comidinha está lá. A sua roupinha está lá. Seu pai e sua mãe vai cuidando de você. Mas os anos vão passando. Todos nós já passamos por essa fase. Vem o segundo ciclo da vida. É a adolescência. É a fase da transição da infância para a vida adulta. Nessa fase é onde começa a ser formado a nossa identidade. Nossas emoções, algumas razões começam a ser formados na adolescência. Talvez alguns que estão aqui estão vivendo este momento. Mas isso passa. Isso está passando. Isso vai passar. Então chega a idade adulta, jovem. O foco aqui é ser independente. A fase adulta, você já é jovem, você quer ser independente, você começa a se preocupar com a sua carreira profissional, começa a despertar em você o interesse por coisas naturais, coisas materiais. Mas essa fase, ela vai passar. Vai passar. A próxima fase já é da meia-idade. É um período de muita reflexão.
Alguns já estão no auge de suas carreiras, conseguiram aquilo que queriam conseguir, mas isso vai passar. Quer você queira ou não, isso vai passar. O próximo ciclo chama de idade adulta tardia. Aqui os teus filhos já estão indo embora da tua casa. Aqui a tua vida profissional já está chegando no fim. A aposentadoria já está chegando. E com isso também chega o peso da vida. Porque a próxima fase é a velhice. Já é os teus últimos dias. É o momento já de descansar nessa vida. Porque já está chegando a hora de partir. E o último ciclo é o fim da nossa história. É o ciclo que termina a nossa vida. E se você for conversar com alguém que já tem mais de 80 anos, do que você se arrepende, é difícil ele falar que se arrepende de coisas que ele fez, mas sim de coisas que ele não fez, que ele não viveu, de coisas que ele não pôde desfrutar em vida, e então chega ao final das suas vidas. Mas eu quero fazer uma reflexão sobre os ciclos. O primeiro é: respeitem os ciclos. Se você é adolescente, viva neste ciclo. Não queira ser um adolescente querendo viver o ciclo da idade tardia. Não pule etapas da sua vida. O segundo é: esteja vigilantes. Porque os ciclos podem ser interrompidos. Quão bom seria se soubéssemos, se tivéssemos plena convicção, que iríamos viver todos os ciclos da nossa vida. Mas não, ciclos são interrompidos. Vidas são perdidas no meio da jornada. Então, por isso é necessário a gente entender que a gente não pode perder tempo. A gente não pode deixar para depois aquilo que precisamos viver hoje. A outra reflexão é que os ciclos têm fim. A nossa vida tem um fim. Por isso nós precisamos fazer valer a pena. Colossenses 3, do versículo 23 ao 24, diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A nossa vida tem seus contrastes. Cada ciclo tem suas alegrias e suas tristezas. Cada ciclo tem os seus sorrisos e o seu choro. Por isso nós precisamos entender isso. Ainda que eu viva cada ciclo como eu tenho que viver, eu vou enfrentar a alegria do mundo e a tristeza desse mundo. E preciso eu buscar algo preciosíssimo. Porque somente assim. Acho que é o ar-condicionado aqui, está bem em cima. Porque somente assim eu vou conseguir superar as adversidades de cada ciclo. Lembra quando Paulo estava preso? Ele escreveu Filipenses, uma das cartas mais alegres. Porque Paulo buscava algo precioso
que superava as adversidades da vida. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas em vocês. Aleluia. Eu não sei o que você está buscando. Eu não sei o que é que tem despertado a correria do teu coração. Sabe, talvez tu tenha buscado coisas naturais. E deixa eu pontuar algo sobre isso. Não há problema correr atrás de coisas naturais, não. Você está vivendo aqui. Não há problema você querer ter mais. Você ter uma casa boa, um transporte, ter recursos. Não há problema nisso, igreja. O problema é quando tu deixa de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí sim as coisas começam a andar mal. Aí sim as coisas começam a sair fora da rota. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será se valeu a pena essa correria? Será se valeu a pena tanto esforço? Por isso eu quero fazer umas considerações importantes para fazer valer a pena a nossa vida. Para fazer valer a pena, reconheça que viver o propósito do Senhor é um privilégio. E servir o Senhor é um privilégio. Aleluia. Mas alguns dizem, quando eu for missionário, eu vou fazer missões. Só que essa visão é equivocada, não é você ser para fazer, é você fazer para ser. Por isso, coloca no teu coração que servir ao Senhor é um privilégio. Viver os propósitos de Deus na tua vida é um privilégio. Entenda isso e viva isso com alegria. Isso não vai tirar de você a vontade de ter as coisas. Isso não vai tirar de você a vontade de correr atrás daquilo que você quer para essa vida. Mas ter um propósito maior em Deus. E ter um chamado para viver nessa terra muito mais prazeroso do que qualquer bem que você possa ter. Por isso é necessário você acordar com esse sentimento, sabe? É necessário você acordar com esse coração disposto a viver a vontade de Deus na tua vida com um privilégio, sentir a alegria de fazer isso. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. Romanos 8:29, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O mundo... Vamos orando. O mundo, ele quer colocar peso no propósito de Deus para o homem. O inimigo, ele tem uma expertise. Ele pega uma verdade absoluta e transforma em uma mentira relativa. Viver o propósito do Senhor tem renúncias. Tem renúncias. Tem sacrifícios. Tem sacrifícios. Você vai ter que abrir mão de algo. Você vai ter que abrir mão de algo. Então o inimigo vem e diz, pois isso é um fardo. O inimigo quer colocar peso na tua vida, para que você não viva o propósito de Deus. Mas deixa eu dizer algo. Quando você não sacrifica algo pelo propósito de Deus,
você está sacrificando algo para o mundo. Não tem meio termo, não tem neutralidade. Quando você abre mão de viver a vontade de Deus para a tua vida, você está vivendo a vontade do mundo. Não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Não tem como dividir o mesmo altar. Não existe fardo e nem sacrifício em prol do reino de Deus. Mateus 11, 28, 30 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aleluia. Quer fazer a tua vida valer a pena? Viva o propósito de Deus para a tua vida com alegria. Viva o propósito de Deus para a tua vida com alegria. Que privilégio é servir ao Senhor. Que privilégio é poder se entregar aquilo que Deus te chamou para fazer. E aproveite isso hoje. Aproveite isso hoje, agora. Todos os dias você pode manifestar aquilo que está no teu coração. Toda hora você tem uma oportunidade de viver aquilo que Deus colocou no teu coração. Deixa eu dizer algo interessante. A Lidiane falou comigo quinta-feira para ministrar hoje. E sexta tinha uma célula que a gente ia ministrar. Talvez você está pensando assim: Tiago, está muito em cima, que descuido, né? Mas imprevistos acontecem. Quarta-feira acontece imprevisto. Domingo acontece imprevisto. Congressos acontecem imprevisto. Conferências acontecem imprevisto. E tu sabe o que é que testifica um ministério capacitado? Não é imprevisto. É a capacidade de resolver imprevistos. Mas estava muito próximo. Estava muito próximo e eu disse: meu Deus, e agora? Tem uma palavra para preparar para sexta, tem a palavra de sábado. Será se vai dar tempo? Será se vai dar tempo? Será se eu vou? E eu me lembrei do privilégio que é servir ao Senhor. Que privilégio é, amados, você servir ao Senhor. Eu não estou falando de estar no altar, eu não estou falando de ministrar uma palavra num culto, porque não é a posição, é o que você faz. Eu disse: Lidiane, eu vou. Porque, amados, eu não sei se você já teve a oportunidade de ministrar uma palavra. Se tiver, faça. Ainda que você tenha medo. Eu era improvável de estar aqui. Eu costumo falar para as pessoas assim: é porque vocês não percebem, porque eu fico andando de um lado para o outro. Porque se eu parar, a primeira coisa que vocês vão perceber é que minhas pernas vão começar a tremer. Aí quando eu vejo que está tremendo, aí eu, opa. Mas o que me faz estar aqui é a alegria de servir ao Senhor, amados. E é isso que faz fazer valer a pena. É isso que faz dar sentido à vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e outras coisas vos serão acrescentadas. As mudanças naturais, elas precisam partir de mudanças espirituais. É no teu coração que muita coisa precisa ser rompida. Você quer ser um profissional de excelência, que você sabe que você é? Muitas vezes isso está travado no espiritual. Muitas vezes o inimigo que está travando isso em você. Outro dia, eu fiz um convite para uma pessoa dirigir um culto. E a pessoa disse: eu não consigo dirigir o culto.
Ora vai, eu não consigo dirigir o culto. Mas ele orou e decidiu ir e dirigir o culto. Ninguém percebeu que era a primeira vez que aquela pessoa fazia aquilo. Ninguém notou. Ela disse que quase desmaiava no altar. Ela disse que o coração dela estava mil, mas ninguém percebeu. Depois disso, ela falou que algumas áreas da vida dela começou a mudar. Houve um destravar na vida dela para coisas que ela queria viver e não conseguia, e começou a viver. E muita coisa na nossa vida está travado nisso, jovem. Muita coisa dentro de nós está paralisado, porque tu não estás buscando o reino de Deus. E eu sinto muito em dizer algo para você: os teus anos estão passando. Tu não está percebendo, mas Ele está passando. Ele está passando cada vez mais rápido. E quando tu parar para perceber, já foi toda a tua juventude. Quando tu parar para perceber, as decisões mais importantes já passaram. O tempo já passou. E essa palavra ela tem falado muito comigo. Muito comigo. Faça valer a pena. Eu tenho 36 anos. Chegando perto da metade da vida. A palavra do Senhor diz que a gente chega até os 70, e se a gente tiver vigor, vai até os 80 anos, que é apenas fadiga na nossa vida. Então, amados, ainda resta a metade de uma vida para viver com muita intensidade aquilo que Deus tem para a minha vida. Para buscar aquilo que eu quero em Cristo Jesus com muita intensidade. Por isso, nessa noite, eu quero despertar você para isso. Você vai dormir e mais um dia se passou. Talvez hoje o seu sábado foi igual ao sábado passado, que foi igual ao sábado passado, que foi igual ao sábado passado. Mas você tem uma oportunidade de no próximo sábado fazer diferente. Sabe aquela história que segunda-feira eu começo na academia? Tem muito crente fazendo isso. Não estou falando de ir na academia. Amanhã eu começo um jejum diferente. Amanhã eu começo uma oração diferente. Amanhã eu começo uma leitura diferente. Os anos vão passando, a tua vida vai passando e nada começa. Por isso, não desperdice os teus dias. Não desperdice o vigor da tua juventude. Viva cada ciclo como ele tem que ser vivido, mas entenda que ele vai passar. Aquilo que vier na tua mão para viver, faça. Aquilo que vier na tua mão para viver, viva. Se tu tem desejo de algo, corre atrás daquilo, mas entenda que há algo mais precioso a ser corrido atrás. Algo mais verdadeiro de ser buscado. Se tu tem um objetivo profissional, não perca tempo, corra. Se esse é o desejo do teu coração, corra. Corra atrás dele, mas entenda que tem uma corrida mais preciosa do que essa. Se é uma casa que tu quer, quem não sonha com uma casa boa aqui, irmão? Corra atrás dela. Corra. Mas entenda que tem uma casa melhor para morar. Quem não quer ter o aconchego de uma família? Dá duro lá fora para poder chegar em casa e ver tudo certinho, nada faltando. Corra atrás disso. Mas entenda que tem uma família maior para fazer parte. Tem algo mais precioso para ser encontrado. Não desperdice os teus dias. Não jogue fora as tuas oportunidades. Sabe, essa mensagem pode simplesmente desaparecer quando você sair daquela porta. Pode ser só mais um salve. Mas ela pode mudar. Eu sempre digo, uma palavra pode mudar o teu destino. Tu
pode sair por aquela porta com um desejo mais intenso de viver aquilo que Deus tem para ti. E eu não me prendo somente a coisas que diz respeito à igreja, não. As pessoas anulam as bênçãos do Senhor porque não entendem. Elas não conseguem viver aquilo que Deus tem para ela porque elas não entendem. Quando eu digo viva o chamado de Deus para a tua vida, e tu começa a pensar, eu vou ser missionário, eu vou ser um pastor, eu vou ser um presbítero, eu vou ser líder de célula. Glória a Deus se isso vem no teu coração. Mas se tu diz assim, eu não vou ser isso não, então isso não é para mim. Mas entenda que o que Deus tem para ti vai além dessas quatro paredes, vai além de um chamado ministerial, vai além do que servir dentro da igreja. Talvez tu não vai ser um pastor, mas quem é que sabe se o Senhor te chamou para ser pastor? Talvez tu não vai ser um líder de célula, mas por acaso tu tem convicção que esse é o chamado de Deus para a tua vida? Essa palavra parece meio contraditória, mas não é, igreja, não é, porque tem gente dizendo, eu não vou ser líder de célula, mas lá fora tem casais pedindo socorro para ele, e ao invés de ele estender a mão, ele está afundando mais ainda aquele casal. É porque não entendeu. O reino de Deus não é sobre títulos. O reino de Deus não é sobre títulos, não é sobre cargos, não é sobre função. O reino de Deus é sobre fazer. O Senhor está procurando aqueles que estão fazendo, não é aqueles que estão sendo, porque ser é muito fácil. Ser é muito fácil, mas o Senhor procura aqueles que estão fazendo. O Senhor procura pessoas disponíveis. Por isso se lance, sonda o teu coração, porque é de certo que no meio de tanto desejo da tua alma, tem desejos que não é da parte do Senhor Jesus. É certo, porque a nossa natureza ela é tendenciosa para o pecado. Por isso sonda o teu coração com muito cuidado e cautela. Pede ajuda da tua liderança. Chegue para ele e diga, eu tenho um desejo de fazer isso, o que é que tu acha? Provém do Senhor? Sonda o teu coração. E quando tu estiver alinhado o teu coração com aquilo que Deus tem, corra. Não se importe com o que o mundo vai dizer. Chamados são travados porque estamos ouvindo o mundo. Coisas que você vai viver estão travadas porque você está ouvindo o mundo, dando ouvido, escutando a opinião de quem não tem autoridade sobre a tua vida. Por isso é necessário nós entendermos isso. Precisamos dar ouvido a quem tem voz no nosso coração. E quando tu souber o que tu quer na tua vida em Cristo Jesus, e quando isso já estiver claro no teu coração, com toda a tua intensidade, olhe para isso como um alvo, não se distraia, faça valer a pena a tua vida, corra com toda a intensidade. Se você é jovem, corra a sua juventude com toda a intensidade. Se você já está na meia-idade, faça isso com toda a intensidade do teu ser. Se a velhice chegar um dia, faça isso com todas as suas forças. Mas não perca tempo. Tem lugares que já era para você estar e você ainda não está. Tem coisas que era para você estar fazendo e você ainda não está fazendo. Bênçãos que já era para estar na tua mão, mas ainda não chegou.
porque você verdadeiramente ainda não decidiu. Você não decidiu valer a pena. Você não decidiu viver isso com toda a tua intensidade. Eu quero orar com você. Aleluia. Eu quero orar com você sobre isso. Sobre viver uma vida que vale a pena ser vivida. Valeu a pena viver. Quando a última oração, lembra? Nós oramos. Imagine você chegar para o Senhor e dizer assim: Senhor, valeu a pena cada amanhecer que o Senhor me deu. Valeu a pena cada entardecer que o Senhor me presenteou. Valeu a pena tudo que o Senhor me proporcionou viver. Porque eu vivi com toda a intensidade da minha alma, toda a intensidade do meu ser. Deixa eu dizer algo. Essa palavra intensidade, ela nos faz pensar que se eu viver intensidade, isso vai me gerar cansaço. Amados, cansaço é você não ser intenso. Cansaço é você permanecer no mesmo lugar, quando você já deveria estar correndo. Isso é o cansaço da vida. Porque o nosso corpo, ele vai se envelhecendo, é natural, você vai ficar cansado fisicamente, é natural. Mas o nosso espírito não, igreja. Cansaço espiritual não existe na presença do Senhor. Tiago, mas eu estou cansado. Espiritualmente eu estou cansado. Emocionalmente eu estou cansado. Pois volte com toda a intensidade para o Senhor. Se volte com todas as suas forças para o Senhor. Sabe? Como eu disse lá no início, mudanças profundas. Eu tenho certeza que alguns dos que estão aqui precisam verdadeiramente de mudanças profundas no teu coração. Tiago, eu não preciso não. Não, você não entendeu. Precisar de mudanças profundas não significa dizer que você está errado, que você está em pecado, que você está deixando a desejar. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o Senhor tem mais para você. Mas como você está, não vai rolar. O Senhor tem uma cadeira mais à frente para você, mas se tu não levantar, sinto muito, vai vir outro e vai sentar no teu lugar. O Senhor tem algo a fazer para você, mas tu não despertar, outro vai fazer no teu lugar, outro vai despertar e vai viver aquilo que era para você viver. No final você vai viver sem ter vivido. No final os teus dias passaram e você não viveu nada. Por isso nessa noite eu quero orar sobre isso. Mudanças profundas. E antes de nós orarmos, eu quero que você traga no teu coração aquilo. Lembra do início? Eu sei aonde eu preciso mudar. Eu sei o que eu preciso mudar. Traga isso no teu coração agora. Traga isso no teu coração. O que você precisa mudar? O que você sabe que tem que ser alterado para que você possa conseguir correr novamente? Comece a pensar sobre isso. A outra coisa que você vai fazer é dentro de você. Sabe quando você imagina você vivendo coisas? A minha esposa disse, ela fica imaginando as viagens que ela ainda vai fazer. Sabe? Você imaginando ter coisas que você ainda não tem, falando coisas que você ainda não falou, fazendo coisas que você ainda não fez, estando em lugares que você ainda não está, e você sabe que você é capaz, e você sabe que você consegue. Isso é a ótica de Deus sobre nós. O que você está pensando sobre você mesmo é como o Senhor vê você. É
como o Senhor vê você. Porque, Wesley, o que as outras pessoas veem de nós? O que é que as pessoas veem quando olham para nós? Não refletem aquilo que Deus vê quando olha para você. Aquilo que julgam a seu respeito não é o veredito daquilo que o Senhor tem a dizer sobre você. Por isso é hora de colocar isso para fora, sabe? É hora de externalizar isso. De romper com o mundo. Romper com as coisas deste mundo. Romper com a vaidade que há neste mundo. Romper com opiniões de pessoas que não têm autoridade no teu coração. Lembra do sacrifício que tem que ser pago? É em Cristo Jesus, porque nele nosso fardo é leve e o jugo é suave. Por isso não há tempo a perder. O tempo está passando. O tempo está passando. Breve chegará o fim dos teus dias, você queira ou não. E sorte será nossa se vivermos todos os nossos ciclos. Porque nós podemos ser surpreendidos. E se nesta noite pedirem a nossa alma, será se valeu a pena? Será se eu fiz valer a pena, se eu gastei os meus dias? Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar agora. E eu queria que a nossa oração ela fosse carregada com um poder de decisão. Quando você lê o livro de Daniel, eu não sei você, mas eu fico admirado. Tantas experiências que Daniel viveu. Escapar da cova dos leões. Interpretação de sonho. Tantas experiências.